Estamos chegando pelo portal jogoaberto.com para o nosso comentário dominical, para dizer que o Brasil sofreu um nível elevado de perplexidade muito grande. Com uma decisão do ministro Gilmar Mendes, e que a aprovação de uma lei no Congresso que segue a opinião, o parecer do nobre ministro do STF, Gilmar Mendes, flexibilizando a corrupção. Senhores, isso é inédito. Isso é um troço inédito, espetacular do ponto de vista jurídico. E o pior, ninguém aceita. Quem tem formação retilínea, não é? Aquela formação do lado, pai, da mãe, que é criado com rigidez, que tem boa educação e formação de caráter retilíneo, não aceita uma decisão dessa. Parta de onde partir. Nem que fosse do plenário da Suprema Corte, seria para que nós jornalistas ficássemos calados. Como calar diante de uma maluquice dessa? Os políticos daqui para frente, deputados, senadores, governadores, prefeito, presidente da República, podem roubar pouco. Não pode roubar é muito. Tem sentido uma coisa dessa? A que ponto chegamos em nosso país? A que ponto chegamos em nosso país? Lei de flexibilização da corrupção, da punição por corrupção. Pois tem uma decisão monocrática do ministro, do grande, famoso ministro do STF, Gilmar Mendes. E o Congresso aproveitou, deixa estar aprovando uma lei, tirando da lei rígida de combate à corrupção e plantando lá esse item, esse parágrafo da flexibilização da corrupção. Gente, durma-se com uma coisa dessa. Para quem tem formação do lar retilíneo, para quem teve uma educação rígida, os pais mostrando o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, não aceito uma coisa dessa. Pois anotem, e os deputados estão aprovando. Mas por que eles estão aprovando na Câmara e vai já para o Senado, para os senadores também aprovarem? Claro, são 16 milhões por ano para cada parlamentar, para cada senador e para cada deputado. Multiplique por 4 anos de mandato. 4 vezes 6, 24, vão 2, 6, 64 milhões tem um deputado federal, cada deputado federal e cada senador da República para gerar emendas para obras nos municípios e no seu estado e na sua capital. Senhores, todo mundo sabe que quando um parlamentar se elege esbanjando dinheiro, é dinheiro tirado das obras das emendas impositivas. Quando um senador da República é pego em pleno Congresso com as cuecas cheias de dinheiro, como também foi pego aquele deputado, irmão do Genuíno, lá de Brasília, é porque é bufunfa de corrupção. É dinheiro de corrupção. Não existe lei de flexibilização da corrupção. Não, aquele ali roubou pouquinho, é pouco. Não, isso aí não precisa ser punido. O roubo dele é pequeno. Que canalice! Isto é uma canalice, uma falta de improbidade, de seriedade e de educação do lar, básico do lar. De onde o cidadão foi criado. Por que ter que flexibilizar a corrupção? O que é isso? Corrupção é corrupção. O ladrão que rouba uma laranja no supermercado, um pão para comer, uma penca de banana vai preso. Dão nele dentro do shopping.
dão nele dentro do supermercado. Agora, o bandido do colarinho branco pode roubar não 1 milhão, 2, isso não vale nada, 2 milhões. Para quem tem 16 milhões por ano, roubou pouco, não precisa ser punido por isso. O que é isso, gente? Que país é esse? Que Brasil é esse? E eles se zangam quando nós que temos caráter retilíneo, formação do lar retilíneo, de família retilínea, não podemos aceitar isso. De forma nenhuma. O Brasil não pode aceitar isso. Se os deputados antes já metiam a mão nas emendas impositivas e os senadores também, agora eles vão lavar a égua. Lavar a égua é um termo popular. Vai lavar a égua, vai lavar a burra. Agora ele vai encher o bolso. Porque a lei protege. Basta ele dizer, não, eu roubei pouco, não roubei muito não. Foi pouco, então você está livre. Você é besteira, uma roubalheirazinha dessa? Isso não vale nada. Deus, que país é esse? Aí agora eles vão ficar zangados com a minha opinião. STM já. Superior Tribunal Militar. Com integrantes, brigadeiros, generais, almirantes de alto escalão. Para quê? Para julgar esse tipo de coisa. Tem que ter uma corte das cortes. O Brasil está assim. Nós precisamos ter uma corte das cortes para acabar essa história de um ministro sozinho numa decisão monocrática, como fez o senhor Fachin do Paraná, que era do palanque da dona Dilma, orador presente em todos os comícios por onde ela andava, ele estava lá. Mas ele já estava cavando a vaga dele no Supremo Tribunal Federal. E foi para lá. E de uma canetada só, monocrática, anulou todas as decisões dos tribunais regionais, do STJ, e soltou a canalice toda da Lava Jato. Gente, soltar, jogar na rua todos os canalhas que meteram a mão na roubalheira vergonhosa da Lava Jato, um esquema político escabroso da maior indignidade da história do nosso país. Estão todos soltos. Eu até admito que o ministro tivesse um compromisso ou não, fizesse essa decisão dele, mas submeta ao plenário do Supremo para ver se todos aceitam. Por que uma decisão monocrática estapafúrdia, maluca, transloucada como essa tem que ter guarida numa sociedade livre, de país democrata? Não dá para a gente aceitar. Por isso que quando eles entram nos aviões, o povo, aí eles mandam chamar a Polícia Federal para prender os passageiros, colegas de voo deles, porque causa indignação. E você que é cidadão brasileiro, que paga impostos e que vê o seu dinheiro ser aviltado, roubado por marginais do colarinho branco chamado deputado e senador, você não aceita. Não todos. Não todos. Não todos deputados e nem todos senadores. Existem os probos. E eu vou citar um exemplo aqui. Pedro Simon, que não aceitava aquela verba safada de gabinete que tinha que gastar o tanto que quisesse. Tem uma verba agora sim. Ele gastou 80, 120, 140, 180, 200 mil e no final do mês cobra aquela despesa dele, desde que cada despesa que ele pratique no seu estado, com gasolina, com carro alugados, com avião alugado, ele preste conta com recibo. E é nessa prestação de contas se a CGU, é nessa prestação de contas em que se a CGU, se o Ministério Público Federal e a Polícia Federal fiscalizarem com rigor, vai ficar muita pouca gente naquele Congresso. Eu tenho certeza que vai cair uns 2/3, vão ser eliminados. Vão ter que convocar os suplentes para o lado dele. Porque todos, quase todos, eu estou dizendo quase todos, não todos, enfia a mão no dinheiro das emendas impositivas.
Gente, eles têm 64 milhões de emendas de 4 em 4 anos, são 16 milhões de emendas por ano. E ali que ele faz. Por isso que no meu estado eu vi um parlamentar federal dizer na minha frente: gastei 16 milhões na minha campanha e fiquei surpreendido. Rapaz, fica calado, senão você vai preso. Onde é que você arranjou 16 milhões para gastar numa campanha? Esse dinheiro não era seu. Fique calado. E ele não venha dizer que não disse, não, que eu termine dizendo o nome dele aqui. Eu não quero emporcalhar o nome de ninguém. Eu não quero fazer jornalismo para destruir ninguém. Mas eu não sei fazer jornalismo para ficar calado diante de um absurdo, de uma improbidade jurídica dessa, que decide que roubo pequeno, roubalheira pequena, corrupção pequena não implica na cassação do registro do candidato, não pode impedir de que ele seja candidato. Porque a lei da improbidade administrativa, ela proíbe que o político que praticou crime de corrupção não tenha direito à sua reeleição e nem o seu registro para uma nova candidatura. Isso é que é a lei. A lei é bem feita. Mas os famosos juristas, entre aspas, as deformam a seu bel prazer para atender aos colegas, aos amigos ou ao partido que o indicou para ser ministro daquela corte. É mentira o que eu estou dizendo? Quando um jornalista fala assim é porque tem probidade, dignidade, tem história, tem passado, nunca se vendeu e nem nunca alugou o seu veículo de comunicação. O portal Jogo Aberto é inalugável, ninguém vai alugar. Agora fazemos aqui jornalismo sério, dando a César o que é de César. Coitado do Brasil, coitado da sociedade brasileira, coitada da família brasileira, tem que ligar a televisão na hora do almoço, do jantar com os filhos à mesa, ouvindo a televisão do lado com a notícia dela. Daqui para frente agora os políticos podem roubar pouco, né? Afanar dinheiro público, pouquinho. Se for pouquinho, não implica na perda do mandato, nem no registro da sua candidatura para uma próxima eleição. Gente, durma-se com um barulho desse. Quem tem formação e caráter retilíneo não vai aceitar isso. Parta de onde partir e de quem partir, porque nós somos cidadãos brasileiros, nós temos o direito de pelo menos protestar, já que não podemos pegar pelo colarinho da camisa e jogar na rua para acabar com isso. Que é o que poderá fazer um superior tribunal militar. Esse pode fazer. Para quê? Para depurar a justiça, para depurar o Congresso, para depurar os executivos do nosso país. Quantos governadores não foram presos aí desviando dinheiro do Covid-19? O de Manaus, o do Pará, o do Rio de Janeiro, só caçaram um. O do Rio de Janeiro, não sei por quê. Porque quando deixaram o rapaz, ele é igual ao do Pará, ele é igual ao de Manaus. Ele fez o que os governadores de Manaus e do Pará fizeram. Mas a justiça no Brasil tem 2 pesos e 2 medidas, infelizmente. E enquanto isso acontecer no nosso país, os marginais da política vão continuar reinando e vão querer voltar para a política depois de condenados como corrupto. Isso não acontece na democracia americana. Duvido. Até porque na Suprema Corte Americana só vai para lá juiz togado, que é o que deveria acontecer no Brasil. Vamos prestigiar o judiciário, vamos dar mais dignidade ao judiciário. Não nomear para o Supremo o assessor do presidente da República, de gabinete do presidente da República. Não nomear para o Supremo o amigo do amigo político que sonhava em ser ministro. Aí a mulher de um presidente diz, não se preocupe, eu vou falar com meu marido, o seu filho vai ser ministro supremo. E foi.
Agora é para a gente ouvir isso e ficar calado, nós que pagamos impostos, que asseguramos a mordomia e o poupu do salário deles. O que nós queremos é uma justiça retilínea, sem dois pesos e sem duas medidas. A sociedade vai repudiar. A sociedade não vai aceitar essa história de amaciar a coisa. Não, política agora pode roubar, é pouco. Não pode roubar, é muito. Mas um pouquinho, se ele roubar uma besteirinha, não precisa não. Ele não vai tirar o direito dele se candidatar para uma próxima reeleição. Gente, você tem que ouvir isso e ficar calado. Só fica calado quem é canalha. Quem não tem moral, quem não tem integridade, quem não tem formação retilínea do lar, da hereditariedade familiar. Mas quem tem caráter, quem tem pudor, quem faz jornalismo, não pode ficar calado diante disso. Eu estou com nojo. Eu fiquei com nojo. Então vocês aí que são corruptos, lá vai o recado. Pode roubar pouquinho, tá? Devagarinho, cara. Não mete a mão, não. Não tira os 16 milhões, não. Tira 1, tira 2 milhões. Não vale nada. 1 milhão, 2 milhões. Ele tem 16 milhões por ano, todo ano, 64 no mandato. Que ele roube 1/5 disso, sei lá, 1/6. Não é causa para caçar o mandato dele, porque é um roubinho pequeno. Agora o pobre, o preto, se entrar no supermercado e roubar uma laranja, uma banana, ele apanha. Ela estava com fome, coitado, tirou para comer, ou para levar para a família uma lata de leite. Vai preso e vai direto para a cadeia e fica mofando lá, deles que morrem lá. Deles que morrem, porque roubou uma lata de leite, uma banana, uma laranja. É o nosso comentário de hoje, com toda a indignação, e prometendo voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem medo dos poderosos, porque eu faço jornalismo como aprendi na minha especialização profissional na PUC do Rio de Janeiro. Jornalismo verdade. Até o próximo domingo.